Chegou a hora de você tomar uma decisão. Você sabe que Deus te escolheu, que Ele te chamou para um propósito específico, que Ele colocou dons e habilidades nas suas mãos, mas infelizmente você está em cima do muro. Você não toma uma decisão, você não se posiciona para fazer aquilo que Deus colocou no seu coração. E esse vídeo é para te fazer refletir, para que você possa pensar naquilo que Deus já fez por você, naquilo que Ele já colocou nas suas mãos, mas por medo, por tantos outros problemas, talvez até por insegurança, ou porque você acha que é melhor ficar no mundo, que é melhor viver uma vida mais ou menos, enfim, esse vídeo é para você. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de devocionais, e no vídeo de hoje nós iremos meditar no livro de Daniel. Eu quero ler Daniel capítulo 1, versículo 8, que diz: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Bom, o que estava acontecendo nesse momento de Daniel capítulo 1? Jerusalém foi sitiada pelo reino da Babilônia. E o rei quis tomar para si jovens inteligentes, jovens cultos, jovens de boa aparência. E qual era o propósito do rei? O rei não queria fazer caridade, tá? O rei não queria fazer caridade pegando esses jovens, não. O rei queria que esses jovens servissem no templo, que eles tivessem a habilidade e capacidade de poder servir no templo. Mas como eu disse, os jovens que foram servir no templo, eles precisavam ter características específicas. Precisavam ser jovens de boa aparência, jovens cultos, jovens inteligentes, jovens que tivessem conhecimento de tudo, sabe? Conhecimento da ciência. E no meio desses jovens estava lá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Jovens que estavam longe da sua casa, longe do templo, mas que sabiam que eles tinham nascido por um propósito, que Deus os tinha escolhido para estar ali, para que o nome dele fosse glorificado. E a primeira coisa que eu já quero te dizer é: Deus quer que os cristãos sejam capacitados. Nós precisamos cuidar do nosso corpo para a glória de Deus. Precisamos estudar para a glória de Deus. Precisamos ser pessoas inteligentes para a glória de Deus. Porque quando o propósito do Senhor chegar até nós, nós já estaremos preparados. Mas eu sei que se esse vídeo chegou até você, você já tem coisas que Deus depositou no seu coração. Deus já te capacitou. Deus te escolheu. Ele entregou coisas nas suas mãos. Ele entregou ferramentas. Ele entregou habilidades. Mas você não tem se posicionado com isso que Deus tem te dado. Talvez, assim como era para aqueles jovens, o seu cenário também esteja desfavorável. Pense, aqueles jovens tinham sido levados cativos pelo reino da Babilônia. O rei não estava fazendo caridade para eles. Não, ele queria que eles o servissem. Eles podiam muito bem dizer: quer saber? Ele pegou a gente, Deus permitiu que a gente viesse para cá, a gente não tem nada a ver com isso que está acontecendo. Vamos viver do jeito que a gente quiser, vamos fazer o que a gente quiser. Mas não. Eles tiveram convicção do Deus que eles serviam. Tinham convicção do que eles tinham se preparado, do que Deus tinha colocado neles, e que se eles estavam ali, era para um propósito. E você precisa entender isso, que independente do cenário que Deus te colocou, você precisa cumprir aquilo que Ele colocou nas suas mãos para fazer. Interessante e curioso até, é que quando eles chegaram na Babilônia, eles têm os seus nomes: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Mas o nome deles foram mudados, os nomes dele. Isso quer dizer que o mundo tenta tirar a nossa identidade a todo custo. O mundo quer que a gente se distancie cada vez mais de Deus e de quem nós somos em Cristo. Bom, nós sabemos do episódio de Jesus, quando ele foi levado até o deserto para ser tentado pelo diabo. E perceba, o diabo a todo momento fala para Jesus: se tu és o Filho de Deus, faz com que essas pedras se transformem em pães. Se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus. O diabo a todo momento quer questionar a nossa identidade de quem nós somos em Cristo. E naquele momento a identidade deles foi testada. Mas Daniel, Ananias, Misael e Azarias não se prostraram, não se renderam. Eles entenderam que o nome deles até poderia ter sido mudado, mas a identidade deles ainda estava em Deus. E a nossa identidade precisa estar em Cristo a todo momento. Não podemos ficar em cima do muro. Mesmo que o cenário esteja diferente, lembre-se do que Deus já colocou no seu coração, daquilo que Ele já depositou nas suas mãos. Ele te capacitou, Ele te escolheu, você nasceu para um propósito, só que chegou o momento de tomar a sua decisão. E foi assim que eles fizeram. Mesmo com o nome mudado, eles disseram: não, a gente não vai se contaminar. Então chegou o chefe, que estava cuidando daqueles jovens, e ele apresentou o que eles iriam comer, porque eles estavam ali para aprender como é que eles deveriam, se portar no palácio, e também eles tinham que comer bem, eles teriam que comer a comida do rei. Só que Daniel sabia que
a comida do rei é uma comida que é oferecida. Uma comida que era oferecida a deuses, né? O reino da Babilônia é um reino pagão. Então ele disse, não, por mais que tenham mudado meu nome, eu não vou me contaminar. E foi isso que nós lemos. Daniel decidiu não se contaminar. Você precisa decidir não se contaminar. Eu preciso decidir não me contaminar. Sabe, os tempos já estão findando. Eu acredito muito que Jesus está perto de voltar. E mesmo que demore, uma hora a gente vai morrer. Uma hora a gente vai morrer. Pode ser... A gente pode morrer bem velhinho. A gente pode morrer novo. A gente pode morrer tendo filho, tendo esposo ou não. A gente pode morrer a qualquer momento. A gente pode sair de casa. A gente sai de casa e a gente não sabe se a gente vai voltar. E a gente precisa estar preparado. A pergunta que fica sempre no meu coração e algo que eu tenho muito temor é que eu tenho muito medo de chegar diante de Deus e quando Deus... E aí, o que é que você fez com o que eu te dei para fazer? E eu dizer... Não, eu não me posicionei. Eu tive medo. Eu preferi ficar em cima do muro. Eu queria ser amiga do mundo, sabe? Manter aquela amizade com o mundo, mas também servir a Deus. Mas a palavra de Deus diz que quem quer ser amigo do mundo não pode ser amigo de Deus. Quem quer ser amigo de Deus não pode ser amigo do mundo. Então, eu tenho muito temor, muito medo de chegar diante de Deus e ele dizer, e aí, o que é que você fez com o que eu te dei? Com os dons e os talentos? Eu dizer, não fiz. Sabe? Igual a parábola dos talentos que eu falei no outro vídeo, eu vou deixar aqui no card para você assistir. A gente escondeu o nosso talento, esconder aquilo que Deus nos deu para fazer. É sua hora de se posicionar, de acordar para a vida. A gente não é criança. E mesmo que fosse uma criança, até as crianças já têm aquilo que Deus colocou no coração, porque todo ser humano tem algo que Deus depositou para fazer. Todo ser humano tem isso. Precisamos assumir a responsabilidade que Deus colocou no nosso coração. E Daniel fez isso. Só que o chefe que estava cuidando dele disse, espera aí, vocês vão comer o quê? Traga legumes pra gente comer, Daniel disse. Ele disse, só legume? Não, não dá, vocês vão comer legume. E água, não vão tomar nem o vinho do rei. Não, a gente não vai tomar o vinho do rei. Mas o chefe disse, se o rei souber e ver que vocês estão tão pálidos, tão acabados, na nossa linguagem de hoje, ele vai me matar. Aí Daniel diz, vamos fazer um teste, porque cristão tem estratégia. Cristão inteligente, sábio, tem estratégia. Diz, vamos fazer o seguinte, não é que Daniel não acreditava que ele não ia estar melhor, não. É que ele disse, espera aí, deixa eu mostrar pra ele como é que funciona. Daniel disse, me dê 10 dias. A gente só vai comer legume e água. Aí você compara a gente com os outros jovens que vão estar comendo a comida do rei e vamos ver quem é que vai estar melhor. No final dos 10 dias, eles pareciam, ou melhor, eles estavam muito mais saudáveis, estavam muito mais fortes. Aí o chefe disse, espera aí, então vamos trocar a comida de todo mundo. A dieta de todo mundo foi trocada por causa deles. Porque onde o cristão está, ele impacta, muda. Quando o cristão se posiciona de verdade com aquilo que Deus colocou nas mãos dele para ele fazer, ele faz a diferença no ambiente que ele está. Uma vez eu ouvi uma frase que diz assim, quando um cristão ele chega num ambiente, a gente não vê com os nossos olhos físicos, mas o reino espiritual fica diferente quando um cristão está no meio. Então, na escola, na faculdade, no trabalho, no meio da sua família, seja luz. Seja luz, ilumine, faça aquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer. Porque no reino espiritual, você pode até não ver, mas faz diferença. Passado o tempo, o rei chamou os jovens à sua presença e fez testes, fez perguntas. E quando era a vez de Daniel, Ananias, Misael e Azarias responder, eles respondiam de uma forma muito superior. A Bíblia diz que o rei achou, e aqueles jovens eram 10 vezes mais doutos, eles eram 10 vezes mais inteligentes do que todos os outros que estavam ali. Porque Deus deu uma sabedoria a eles tamanha. Eles já eram cultos, eles já eram inteligentes, mas Deus ainda fez abundantemente mais. Quando a gente se prepara, quando a gente se capacita, Deus faz além do que a gente pensa, do que a gente imagina. Só que a gente precisa tomar uma decisão. A gente não pode ficar em cima do muro. Por mais que a gente esteja longe de família, longe de amigos, mas por mais que você esteja sem amigos, sem pai, sem mãe, sem irmão, sem o seu pastor, sem o seu conselheiro, sem ninguém, no seu trabalho, na sua faculdade, sozinho, faça a diferença e se posicione. Porque Deus te chamou para algo. Você nasceu com um propósito, mas chegou a hora de se posicionar. Você não pode mais ficar em cima do muro. A pergunta de Deus para mim e para você é, e aí? Até quando você vai ficar sem se posicionar?
Porque, na realidade, quando a gente não se posiciona a favor de Deus, a gente está se posicionando. Só que não a favor dele. Pai, neste momento eu te peço que essa reflexão fique nos nossos corações. Que nós possamos nos abster do pecado e nos posicionar a favor do reino, tendo consciência daquilo que o Senhor depositou nas nossas mãos. Somos falhos, fracos, imperfeitos, mas sabemos que contigo podemos todas as coisas. Que o Senhor nos dê sabedoria para avançar, mas que antes de tudo nós precisamos dar o primeiro passo. Nos ajuda nessa caminhada e que teu nome seja glorificado. Não é fácil, o cenário está difícil, às vezes estamos sozinhos, às vezes estamos sem ninguém, não vemos saída, mas o importante é fazer tudo para te agradar. Nos ajuda, Senhor. E sabemos que mesmo sem merecer, o Senhor é o Senhor que recompensa. Nos ajuda a guardar essa palavra no nosso coração. É isso que eu te peço e te agradeço, amigo Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe. Espero que esse vídeo tenha sido de edificação para a sua vida. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Um beijo para as meninas, um abraço para os meninos e até mais. Tchau, tchau.